Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, daqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Vocês acharam que eu não ia trazer o pré-jogo, né? Se enganaram redondamente. Estamos aqui com o nosso pré-jogo hoje de manhã. Eu já trouxe vídeo para vocês, trouxe com exclusividade a questão da desapropriação do terreno do gasômetro que vai propiciar o Flamengo a construir seu estádio. Se você não viu, dá uma passadinha lá no Central do Fla, onde vocês vão ter todas as informações sobre essa desapropriação do terreno do gasômetro, até os planos do Flamengo para poder construir o seu estádio próprio. Então dá um pulinho lá no Central do Fla para você saber de tudo, mas agora nós vamos falar sobre o jogo do Mengão, queridão. Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense se enfrentam daqui a pouquinho às 16 horas no estádio do Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto dos opostos. O líder contra o lanterna. Mas não se enganem, é clássico. Clássico é clássico e vice-versa. E hoje o Flamengo vai ter que estar muito bem concentrado, até porque o Fernando Diniz populou o meio de campo ali para tentar anular o Flamengo na criação das suas jogadas. Pode ter certeza que o Lohan não vai conseguir jogar de pé hoje. Vamos falar sobre tudo que tá rolando. Eu peço para você se inscrever aqui no Resenha Rubro-Negra, dar aqueles 3 Cs fenomenais, curtir, comentar e compartilhar, mas não antes, sem falar para vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você pode conseguir aquela grana que você está precisando tanto para reformar sua casa, para pagar sua dívida, para viajar com a família, para pagar a escola das crianças, enfim, o dinheiro que você estiver precisando vai vir para sua mão. Se você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e conversar com um dos atendentes da Mais Ágil. A Mais Ágil está conosco há mais de 2 anos e meio e todos que têm clicado no link para resolver os seus problemas financeiros têm conseguido resolvê-los graças à competência da Mais Ágil. Por isso, a Mais Ágil a gente recomenda, porque a gente verdadeiramente confia. O FGTS é seu e tá lá parado. A Mais Ágil vai te ajudar a conseguir essa grana e se tudo estiver dentro dos conformes, no máximo em 10, 12 horas o dinheiro tá na sua conta, parceiro. Vai ficar esperando o quê? Vai dar mole? Claro que não. 55992129983, mas é melhor clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo. Valeu? Com a Mais Ágil, você resolve os seus problemas financeiros. Agora é o seguinte, nação. Flamengo e Fluminense, confronto dos opostos, primeiro contra o último colocado. Mengão, queridão, precisa muito dessa vitória para continuar na liderança do certame nacional, até porque a torcida palmeirense está muito, mas muito confiante que vai assumir hoje a questão da primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Não creio, eu não creio. Mengão, queridão, vai fazer a diferença contra a equipe do Fluminense. Vamos vencer. E vou falar o placar, porque eu tô acertando os placar tudo agora, hein? Vai ser 3-1 para a equipe do Flamengo, diante dessa equipe. Se o Flamengo tá esfacelado, a equipe do Fluminense tá esfacelada e meia. Os caras não conseguem vencer nunca, há uma pressão muito grande. Olha, 57 mil ingressos foram vendidos, de uma carga de 60 mil ingressos. São esperados hoje lá no Maracanã 63, 64 mil pessoas, porque tem as gratuidades também. Mas a grande maioria, a maioria esmagadora, deve ser de torcedores do Flamengo. Afinal de contas, sem ter pagode não tem torcida do Fluminense, né não? Por falar em pagodes, o Vasco ganhou ontem de goleada do São Paulo, 4-1. E antes do jogo começar, toda a crise envolvendo lá o Vasco da Gama, aqueles problemadas todas que o Vasco tá passando, lá em São Januário, colocam a música Vou nadar e morrer na beira da praia. A sensibilidade do cara que comanda o som de São Januário é uma coisa espetacular. Mas a torcida do Flamengo já fez até faixa, debochando da torcida do Fluminense, que deve comparecer em muito menor número hoje no Maracanã, pois sabe que hoje é dia de passar vergonha. Agora é o seguinte, vocês pensam que tá tudo de maneira amistosa, não tá não. Dá uma olhadinha aqui pro lado. Já temos confrontos, e isso é uma coisa triste, né? Em pleno século XXI, aí já temos confrontos aí entre a torcida do Flamengo e a torcida do Fluminense, nos arredores ali do Maracanã. É uma pena a gente ter que ver esse tipo de confronto, esse tipo de situação envolvendo duas das maiores torcidas de futebol do país. Um dia de clássico, um dia assim, de um jogo que tem tudo para marcar a história dessas duas equipes, a do Flamengo rumo ao título do Campeonato Brasileiro, a do Fluminense rumo ao título do Campeonato da Série B do ano que vem, por que não? E os caras se gladiando dessa maneira, fazendo essa algazarra, dando esse péssimo exemplo aí do que é o futebolismo. Torcer para a polícia conseguir organizar o pagode aí, conseguir fazer os vândalos pagarem, esses caras nem podem chegar lá no Maracanã, né? E por falar nisso,
Fluminense e Flamengo terá a arbitragem do Rafael Klein. Oh, meu Deus, do Rio Grande do Sul. Não sou fã desse hábito, não gosto desse hábito, eu acho que pode complicar. E pior ainda, o VAR tá com o paulista Rodrigo Guarizo, que também não é lá essas coisas todas não, mas pior que vocês não sabem. Com Flamengo e Palmeiras disputando a liderança do certame nacional, como que a diretoria do Flamengo me deixa um VAR paulista julgando os lances do Flamengo, à medida que todos nós estamos vendo, entra rodada, sai rodada, e a gente está cada dia sendo mais prejudicado pela arbitragem. O técnico Tite avançou contra a CBF essa semana. Deu declarações corretas e fortíssimas contra a CBF, dando até o nome do camarada que faz a tabela. A CBF responde com uma nota oficial, ou seja, os ânimos estão acirrados dentro da CBF e dentro do Flamengo. Vocês acham que a gente vai ter vida mansa hoje? Ah, não vamos não, nação, pode ter certeza que hoje nós vamos ter que jogar contra o Fluminense e contra a arbitragem, mas não tenham dúvidas sobre isso, tá? Agora, se o time do Flamengo continuar mostrando aquele empenho que mostrou no jogo contra o Bahia, mas nem se os caras fizerem muita força para tirar de nós esses 3 pontos, eles vão conseguir. E o técnico Tite mexeu na equipe do Flamengo. Temos algumas modificações na equipe rubro-negra e também na equipe tricolor. As prováveis escalações de Flamengo e Fluminense, começando pelo mandante do jogo, é Fábio, número 1 no gol, 2, Samuel Xavier na lateral direita, 25, Antônio Carlos e 8, Martinelli no miolo de zaga, com o número 12, o veteraníssimo Marcelo pela lateral esquerda. Aí o Diniz vem com 4 jogadores de meio de campo. Primeiro volante, número 45, Lima. Renato Augusto, número 20, pela esquerda. Gabriel Pires pela direita, número 22. E o Ganso armando as jogadas, número 10. 9, John Kennedy e 14, Germancano. Germancano que esse ano não vem conseguindo desempenhar o papel que ele desempenhou em outros anos. O John Kennedy, que ontem mandou a torcida do Fluminense cara a cara tomar nos Pacová. Os caras pararam o carro do John Kennedy, foram conversar fiado com ele chamou os caras de ingratos, de filho de uma bruxa. Ele enfrentou a torcida do Fluminense, mesmo não quis nem saber. E a torcida ficou mansinha, e a torcida reclamou de um lado e ele atacava do outro assim, tete a tete. Esse John Kennedy aí, bichão, hein? Bichão ele, enfrentou a torcida do Fluminense. Não tá nada satisfeito com o Fluminense também. Bom, agora o lado dos campeões, se Deus quiser. Rossi, número 1 no gol. Gente, as comemorações do Rossi, como o Rossi vibra, como o Rossi já pegou o espírito rubro-negro, né? É impressionante. 43, o melhor lateral direito da América do Sul, Wesley, eu tenho que pensar assim, porque o jogo de hoje é pra isso. Retorno na zaga do número 15, Fabrício Bruno, para jogar com o excelente Davi Luiz, número 23. Podem renovar. O próprio Davi Luiz está dando o aval para a diretoria rubro-negra renovar o contrato dele. Tá jogando uma enormidade. Volta o Fabrício Bruno, mantém-se o Davi Luiz no miolo de zaga. Porque o Léo Pereira participa da primeira mudança efetiva do técnico Tite. Ele vai ser deslocado da zaga para a lateral esquerda, porque o Ayrton Lucas ainda não está na sua capacidade total técnica e nem física para jogar por ali. Perdeu muitas jogadas no jogo que nós tivemos contra o Bahia e mostrou que, apesar de estar clinicamente bem, fisicamente, tecnicamente não está. Por isso o Tite deve entrar com o Léo Pereira pelo lado direito. Então aí nós temos o deslocamento do Léo para a esquerda com a entrada do Fabrício Bruno pela direita. Mais uma modificação. Sai o Léo Ortiz. Muito obrigado, Léo Ortiz, pelos serviços prestados. Você foi o cara se deslocando para a cabeça de área aí. Muito obrigado. Sem a sua ajuda, a gente não teria conseguido aquele empate contra o Atlético do Paraná, que deveria ter sido até vitória. Houve uma evolução muito grande na jogada do Léo Ortiz pelo meio de campo. A gente deve gratidão, respeito, carinho ao Léo Ortiz por esses jogos. Mas agora o Alan, que entrou no final do último jogo do Bahia, dando mais vida ao meio de campo rubro-negro, retornar. Alan volta, número 21, para sua posição de primeiro volante. E aí, o resto do meio de campo é formado por Gerson, capitão da equipe número 8, que tá jogando demais, e o Lohan, número 19. No ataque, mantido o Luiz Araújo do lado direito, número 7. Do lado esquerdo entra o Bruno Henrique, porque o Cebolinha, pelo menos um mês fora, por causa da lesão no quadril. Então entra o Bruno Henrique e ainda mantido o Pedro no comando de ataque com a número 9. Muito preocupado com o Pedro e com o cansaço que ele vem sofrendo. Muitas pessoas de dentro do Flamengo vêm me alertando, Fabrício fica de olho no Pedro, Fabrício fica de olho no Pedro. Tá com uma sobrecarga muscular muito grande, vem jogando jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo. Neguinho fala do sacrifício do Fabrício Bruno, do sacrifício do Gerson, mas não fala do sacrifício do Pedro, né? O Pedro vem jogando sacrifício há muito tempo, sente dor na perna, sente dor na coxa, sente dor no quadril, sente dor pra tudo quanto é lado. Nenhuma lesão, devido à carga excessiva de jogos que o Pedro vem fazendo.
um dos jogadores que mais vem atuando como titular do Flamengo aí. Bom, quais são os perigos do Fluminense contra o Flamengo? O Fluminense vem numa fase horrorosa, como eu já falei para vocês e não vou cansar de falar o tempo todo, são os lanternas do campeonato, não conseguem ganhar de ninguém, mas hoje é clássico. E o Fernando Diniz, sabendo que hoje é clássico, ele tenta colocar uma equipe mais leve. Tem 2 laterais veteranos, Samuel Xavier e Marcelo, mas tenta dar uma remodelada ali na zaga com Antônio Carlos de Martinelli e popula o meio de campo, jogando com 4 jogadores. Como a gente joga com 3 jogadores no meio de campo, Alan, Gerson e Lohan, sempre que a gente enfrenta uma equipe que joga com mais jogadores no meio de campo que nós, a gente sofre uma certa dificuldade para sair jogando, a gente sofre uma certa dificuldade para armar as jogadas. Então, a ideia do Fernando Diniz hoje é avacalhar com o nosso meio de campo, é ter mais pessoas no meio de campo para conseguir impedir que Gerson e Lohan façam as jogadas que eles têm por hábito fazer, municiando ali Luiz Araújo e Bruno Henrique. O ideal hoje era que Bruno Henrique e Luiz Araújo viessem buscar jogo para conseguirem fazer as jogadas de ataque, liberando os nossos meias. Por quê? O Fluminense está preparado para embolar o meio de campo. Se a gente jogar com o Bruno muito aberto na esquerda e o Luiz muito aberto na direita, o Fluminense vai ter a vantagem no meio de campo, a vantagem numérica no meio de campo. Agora, se o Bruno descer um pouquinho e o Luiz Araújo também, a gente passa a ter 5 no meio de campo. Aí o Fluminense vai ser obrigado a abrir a marcação do Renato Augusto em cima do Luiz Araújo e abrir a marcação do Gabriel Pires em cima do Bruno Henrique, se eles recuarem um pouquinho para ajudar na saída de bola. Fazendo isso, sobra o Lohan para o Ganso marcar ou para o Lima marcar. E se o Lima for no Lohan, o Gerson vai ficar livre com o Ganso. E a gente sabe que o Ganso não marca ninguém. Se as pontas forem efetivas, se Luiz Araújo e Bruno Henrique entrarem no jogo de vez e efetivarem uma qualidade na saída de bola, gente, eu não estou falando nem para eles voltarem no meio de campo e trabalhar no meio de campo, não. Estou falando para eles ajudarem na saída de bola. Vem um pouquinho mais e ajuda na saída de bola. Vai abrir o meio de campo do Fluminense. Abrir no meio de campo do Fluminense, aí o Gerson e o Lohan vão sobrar para poder fazer jogadas com o Pedro. E tem mais um detalhe. Abrindo o meio de campo do Fluminense, Luiz Araújo, Bruno Henrique, são muito mais velozes do que Gabriel Pires e Renato Augusto. Então, se a gente abre e força esses caras a virem, numa tabela 1-2, o Bruno Henrique vai sair zilhões de quilômetros à frente do Gabriel Pires, o Luiz Araújo vai sair zilhões de quilômetros à frente do Renato Augusto, e aí vai permitir com que a gente chegue no ataque com Gerson, os 2 pontas, o Lohan e o Pedro. Então, é aí que pode estar a vantagem do Flamengo em cima do Fluminense, mas vai ser necessário Bruno Henrique e Luiz Araújo jogarem muita bola. Já vou falando logo com vocês aqui. A chave para a vitória do Flamengo hoje é o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, porque se eles ficarem parados esperando bola, como muitas vezes acontece, o Fernando Diniz vai anular o nosso meio de campo e a gente vai ter muitas dificuldades de abrir o placar. A gente ainda assim vai levar uma superioridade, porque esse meio de campo do Fluminense vai cansar. O Ganso não marca ninguém, o Renato Augusto é um eterno lesionado e velho. Vai ficar tudo nas costas do Gabriel Pires e do Lima em determinado momento. E aí a gente pode se sobressair. Mas até chegar nesse momento que os caras vão cansar e vão abrir o bico no Fluminense, a qualidade de um Renato Augusto arrematando de média e longa distância, de uma visão de jogo do Ganso e da vitalidade do Gabriel Pires, podem acabar prejudicando o Flamengo. Então o Flamengo tem que fazer o seguinte: primeiro, a bola tem que ser nossa, o mando é deles, mas o campo é nosso. A posse de bola tem que ser do Flamengo. E os pontas têm que ajudar. Gerson e Lohan vão ter que se movimentar muito, procurando tabela com os pontas, para que isso tudo que eu estou falando para vocês aconteça e o Flamengo não perca na superioridade numérica que o Fluminense vai implementar no meio de campo. Fazendo isso, a gente tem grandes chances de vencer a partida, até porque nós estamos vivendo um momento melhor do que o do Fluminense. Nós estamos com uma pressão menor que o Fluminense da questão da qualidade técnica, ganhando hoje. O Diniz pode aparecer como treinador do Grêmio na próxima semana e o Renato Gaúcho pode aparecer como treinador do Fluminense na próxima semana. Ou seja, podemos até fazer uma dança da cadeira dos técnicos aí em caso de vitória hoje. E pela tabela, nós precisamos muito da vitória de hoje. A gente abriria pontos do terceiro colocado, que hoje é o Botafogo, que perdeu ontem para o Criciúma, e também conseguiríamos botar uma pressão no Palmeiras, que joga sempre depois do Flamengo. A tabela do Campeonato Brasileiro parece que ela foi pensada para dar uma certa tranquilidade para a equipe do Palmeiras, que vai entrar sabendo o resultado que tem que fazer
porque já vai entrar depois do jogo do Flamengo. Então o Flamengo precisa jogar a pressão pro lado de lá também. O Palmeiras é uma equipe que historicamente a gente vê que tem costume de lidar muito bem com a questão da pressão. Não é uma equipe que se abate. O Campeonato Brasileiro do ano passado mesmo prova que o Palmeiras tem uma facilidade muito grande de lidar com a pressão, né? Foi indo devagarinho, até conseguir ganhar o campeonato. E o Flamengo tem que fazer isso, é não perder pontos e não perder essa liderança. A tabela do Campeonato Brasileiro, depois dos jogos de ontem, que foram Criciúma 2, Botafogo 1, Internacional 1, Grêmio 0, na casa do Grêmio, no Couto Pereira. Cuiabá 0, Atlético Goianiense 0, Vasco 4, São Paulo 1, ficou o G4, Flamengo 21 pontos, Palmeiras 20, Botafogo 20, Atlético do Paraná 18. Os dois clubes que estariam hoje se classificando na Sul-Americana. Bahia, quinto colocado com 18. E o que eu falei que o Internacional ia chegar? Que o Inter ia subir? Olha o Inter aí já na sexta colocação com 17 pontos. Na zona de rebaixamento, o Vasco saiu momentaneamente de lá, indo para a 15ª colocação com 10 pontos. Atlético Goianiense, que empatou. Corinthians, Grêmio e Fluminense estão aí agora segurando as 4 lanternas do campeonato. Os jogos de hoje: na Arena Fonte Nova, Bahia e Cruzeiro. No Maraca, Fluminense e Flamengo. Na Liga Arena, Arena da Baixada, Atlético do Paraná e Corinthians. Isso tudo às 16 horas. Às 18h30, Atlético Mineiro e Fortaleza na Arena MRV. Às 18h30, Palmeiras e Juventude na casa do Palmeiras, Allianz Parque. E no Nabi Abichedi, Bragantino e Vitória. Se o Vitória vence o Bragantino hoje fora de casa, o Vitória faz 12 pontos e empurra o Vasco um pouquinho mais para próximo da zona de rebaixamento. Mas ainda não coloca os viceínos lá por causa do empate do Atlético Goianiense. Precisávamos que o Atlético Goianiense tivesse vencido o seu jogo para os viceínos voltarem para a zona de rebaixamento, mas eles vão voltar, né, gente? Em algum momento eles vão acabar voltando. Bom, a minha pergunta para vocês é a seguinte: com essa escalação aqui, vocês acreditam que dá para bater o Fluminense? Com toda essa problemática que eu expliquei para vocês, vocês acreditam que o Flamengo sai vitorioso do jogo de hoje? Qual é o placar, nação rubro-negra? Coloquem aqui o placar de hoje para Fluminense e Flamengo. Eu aposto num 3-1. Aposto nada, eu palpito num 3-1. E você, qual é o seu palpite? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no Resenha Rubro-Negra e de falar para geral, para se inscrever aqui também, para o canal continuar crescendo e a gente continuar trazendo as notícias do Mengão queridão. Não estava sabendo do estádio até agora, não? Corre lá no Central do Fla e assiste os nossos vídeos. Tamo juntos, nação. Eu volto no nosso pós-jogo de Fluminense e Flamengo, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogo do Mengão. Hoje tem jogo do Mengão. Daqui a pouquinho, nação. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Saudações rubro-negras.